Olá, pessoal! Tudo bem? Para a aula de hoje, vamos ver a integral de linha f.n/ds. E vamos fazer isso porque eu quero que você tenha a concepção correta disso tudo. Nessa aula, vamos ser um pouco mais exatos no que vamos fazer e vamos usar unidades para entender todas essas coisas de uma forma bem mais clara. E como você já deve ter visto, temos aqui o caminho C, e ele segue na direção anti-horária. Eu peguei alguns pontos de exemplo para f que estão em algum lugar no plano xy e que se associam com um vetor bidimensional. Agora, para o n, que é o vetor normal unitário, elas apontam para o lado de fora em direção ao vetor unitário. Em algum de nossos vídeos, você já deve ter visto f como uma função de velocidade vetorial, em que, dado qualquer ponto, ele retorna a velocidade das partículas. E isso não é 100% correto. Para compreender o que acontece nessa situação que temos em lousa e pegar o conceito correto para esse tipo de fluxo que atravessa a fronteira, a taxa de massa que sai da fronteira, precisamos introduzir o aspecto de densidade no f. Então, na direita superior, eu reescrevi o f como produto de uma função escalar e uma função vetorial. A parte escalar é essa onde temos ρ de xy. Rho é uma letra grega normalmente utilizada para representar tipos de densidade, que neste caso é a densidade de massa. Então, dado qualquer ponto xy, ele vai nos dizer qual a densidade de massa. E a densidade de massa vai ser um tipo de massa que está num plano bidimensional. Então, vai ser massa por área. E se queremos algum tipo de unidade específica, podemos imaginar isso como quilogramas por metro quadrado. E essa não é a única forma de se visualizar. Existem outras aplicações, mas eu acho que é mais fácil de se pegar desse jeito. Agora, para a outra parte, temos a nossa função de velocidade vetorial. Ela nos diz qual a velocidade das partículas no ponto fornecido. E podemos ver isso tudo como se fossem perguntas. Por exemplo, para a primeira parte, quantas partículas você tem em dado ponto? Quão densas essas partículas são? Já para a segunda, qual a velocidade delas? E elas vão em qual direção? Com essa visão, inclusive, fica bem mais fácil de se entender essa questão de partes. Mas, como eu disse antes, esse é o vetor de velocidade vetorial. Mas não podemos esquecer dos componentes. O m de xy é um número, e você multiplica ele por um vetor. Então, m de xy é uma função escalar, que, ao multiplicar por i, se torna um vetor que dá a velocidade escalar. Depois, para n de xy, ele também vai dar a velocidade escalar e dirá a velocidade na direção j, o mesmo que acontece com i. Agora, para as nossas unidades de velocidade escalar, estamos especificamente com m de xy e n de xy. E se transcrevemos isso, seriam, então, unidades de distância por tempo. E para esse exemplo, vamos dizer que as unidades são metros por segundo. Agora, vamos pensar nas unidades para essa função como um todo. O ρ, dado qualquer xy, é somente um número, e se distribuirmos ele, vamos conseguir f. E nós não precisamos manter a expressão de f de xy toda vez que formos escrever. Podemos já presumir que f, ρ, m e n são funções de xy. Mas, pois bem, f é igual a ρ vezes m vezes a unidade vetorial i mais ρ vezes n vezes a unidade vetorial j, que é o que conseguimos após a distribuição. E agora surge mais uma dúvida. Quais são as unidades aqui? O que é ρ vezes m? O que vamos conseguir aqui? Vamos lá. Se pegarmos essas unidades, vamos ter quilogramas por metro quadrado vezes metros por segundo. E, ao levar isso para uma análise dimensional, o metro no numerador vai se cancelar com um dos metros no denominador. E vai sobrar para nós uma coisa meio estranha, que neste caso é quilogramas por metro segundo. E eu quero que você visualize como se todo esse vetor tivesse uma magnitude em alguma direção. E ela, neste caso, vai ter essas unidades. E depois que pegamos isso, fazemos por ponto n. O n nos dá somente a direção. Ele somente nos especifica uma direção, dado o ponto na curva. Então, ao pegar o produto escalar com n, vamos receber a magnitude de f, que vai na direção de n, e vai ter as mesmas unidades que f. E, para ficar ainda mais claro, vamos focar em um ponto específico. f é essa linha e a sua magnitude,
o seu comprimento, vai ser em quilogramas por metro segundo. Depois temos um vetor normal, e ao pegar o produto escalar, você faz a pergunta que é qual a magnitude que vai na direção normal. E agora, ao voltar para a parte de cima, com essas informações, fazemos vezes ds. Mas daí temos mais uma pergunta. Quais são as unidades de ds? E eu já respondo. Ela vai ser uma unidade de comprimento, que neste caso vamos usar metros. Agora temos quilogramas por metro segundo vezes metros. E ao fazer essa multiplicação, os metros vão se cancelar e vamos conseguir algo que começa a fazer mais sentido. Quilogramas por segundo. E isso nos diz o quanto de massa cruza esse pequeno ds, a pequena seção da curva por segundo. Agora, se somarmos com um número infinito desses infinitamente pequenos ds, você vai conseguir o valor dessa integral toda, que neste caso vai ser em quilogramas e quilogramas por segundo. E elas nos dizem o quanto de massa sai da curva, dado o ponto ou dado o tempo. E eu vou reescrever isso aqui para deixar um pouco mais fixo na cabeça. Toda a integral de f.n vezes ds nos diz a massa que sai da curva por segundo. E isso deve ser consistente com outros conhecimentos que você possui sobre o assunto. Inclusive, você já deve ter visto isso em algum de nossos vídeos como equivalente à dupla integral sobre a área de divergência de f. A divergência de f, depois a parte de cima, que é a parcial do componente i em relação a x, depois a parte de baixo, que é a parcial de ρm em relação a x, mais a parcial do componente y, ρn em relação a y vezes cada pedaço de área. Agora, para o que vão ser as unidades nessa situação, sabemos que ρm nos dá quilogramas por metro segundo. Mas se pegamos a derivada em relação aos metros novamente, a unidade para qualquer um desses vai ser quilogramas por metro segundo por metro. E isso é porque pegamos a derivada em relação a outra unidade de distância. Daí, vamos ter outro metro no denominador, que vai ser a unidade. Depois você multiplica ele vezes uma área, que vai dar metros quadrados. Depois, novamente se cancelam e, mais uma vez, a parte que você fez a soma vai dar quilogramas por segundo. E essa soma é feita através da área que temos. E eu realmente espero que isso tenha te dado uma visão melhor de como conceitualizar a função vetorial f. E é isso, pessoal! Eu espero que tenham aprendido e até a próxima!